Olá, seja muito bem-vindo à aula 3 do módulo 1, aqui do curso preparatório para a segunda fase do exame de ordem em Direito Empresarial da ESDN. E acredite no que eu vou lhe dizer, esta aula é uma das mais importantes do curso e vai lhe preparar para tudo o que vem pela frente e, acima de tudo, para que você possa começar desde já a resolver os cadernos de provas que a ESDN vai disponibilizar para você. Então, siga comigo. O que é que nós vamos fazer ou aprender na aula de hoje? Através de diversos exemplos práticos, como é que se interpreta o enunciado da prova prático-profissional da OAB, para que, a partir desta análise, desta interpretação, você possa escolher a peça processual cabível, a peça adequada, sem chance de errar. Eu garanto isso a você. Então vamos lá. Você receberá um caderno de questões aonde haverá a peça prático profissional e 4 questões. Para que você desenvolva a redação da peça prático profissional, haverá um enunciado, uma questão, que nada mais é do que uma situação-problema. O que esse enunciado vai trazer para você? Uma série de fatos e o estabelecimento de relações jurídicas que nós já aprendemos na aula 2. Qual é o objetivo? Ele traz uma relação jurídica, ele te conta uma história e esse enunciado indica de forma muito clara, muito precisa, objetiva, para quem é que você, advogado, deverá atuar. Ou seja, quais interesses você deve preservar a partir daquela história que está sendo contada. É exatamente por isso que, para acertar a peça, você deve conhecer todo o sistema normativo, todo o sistema processual e, ao final, produzir a peça adequada. E é tudo isso que nós já estamos fazendo aqui no curso da ESDN. Então, atenção! Lá no edital do exame da OAB, veja que o item 4.2.6.1 traz a seguinte afirmação: a indicação correta da peça prática é verificada no nome iuris, no nome jurídico, no nome processual da peça, concomitantemente com um correto e completo fundamento legal usado para justificar tecnicamente a escolha feita. Então vejam, para além de nós acertarmos a peça cabível, a peça que resolve o problema proposto, o aluno, o candidato, você, futuro advogado, também precisa estar atento ao nome daquela peça. Ao nome daquela peça. E também ao fundamento legal, ou seja, ao fundamento de processo do direito processual que justifica a escolha da peça e o seu nome adequadamente. Veja só, no e-book de peças que você teve acesso ao se matricular no curso da ESDN, nós tentamos prever absolutamente todas as peças possíveis. E todas elas, absolutamente todas elas, serão explicadas e faladas aqui no nosso curso. Hoje, nós vamos criar uma técnica para que você descubra qual é a peça adequada. Então vamos lá.
São 3 etapas e sempre nós vamos responder a essas 3 perguntas, cumprir essas 3 etapas ao analisar o enunciado. E esta é uma dica de ouro que você deverá utilizar para fazer todos os simulados, todo o caderno de provas que a SDN disponibiliza para você e, evidentemente, lá no dia do seu exame. São 3 questões que não tem erro. Em primeiro lugar, localize o direito material envolvido. É contrato empresarial, é falência e recuperação judicial, é título de crédito, é teoria da empresa, é direito societário. Qual área do direito empresarial está sendo mencionado naquele enunciado? Esta é a primeira etapa. A segunda etapa é estabelecer o reconhecimento de área no processo. Voltamos lá para a aula 1 e para o nosso Vademecum, que estará todo marcado, porque a marcação do Vademecum nós faremos aula a aula. Quando eu digo estabelecer o reconhecimento de área no processo, é responder as seguintes questões: processo de conhecimento ou processo de execução? Ação, exceção, recurso, procedimento especial ou procedimento comum? E você se estabelecendo, se localizando, reconhecendo a área do processo mencionada no enunciado, não tem erro. A etapa 3 é acertar a peça e o seu fundamento legal. Essa é a dica de ouro que vai fazer com que você, futuro advogado, em nenhuma hipótese, erre a peça cabível na OAB. Então, para que a gente consiga exercitar essa dica de ouro que a ESDN dá para você, nós teremos aqui 4 exemplos práticos de peças, de enunciados que já foram exigidas no exame de direito empresarial da OAB. Vem comigo. Olha lá, aqui é um copia e cola da peça prático profissional exigida pelo exame 26, exame unificado, que aconteceu no ano de 2018. Este é o problema exatamente como foi apresentado para o aluno no caderno de prova. O que nós examinamos, o que você, aluno, deve fazer? Uma leitura atenta neste primeiro momento com o objetivo de identificar a peça. Depois, nas demais aulas, nós também vamos aprender a fazer uma leitura atenta para fazer o checklist e o esqueleto de tudo aquilo que deverá ser utilizado para a confecção da peça. São 2 etapas diferentes. Agora, nós só vamos nos atentar ao direito material envolvido, ao reconhecimento de área no processo, para que possamos acertar a peça cabível. Porque quando você acerta a peça cabível, isso é fundamental para adentrar a segunda etapa, que é exatamente a etapa de montar o esqueleto da peça. Então vamos lá. Esse é o exame 26/2018 e, na sequência, ele está reproduzido já com os grifos daquilo que eu acho mais importante. Mas nós vamos ler juntos para que a gente possa responder aquelas 3 questões. Então vejam lá. Em 15 de maio de 2017, Magda emprestou a seu irmão Simão Escada, ele empresário individual, enquadrado como microempresário. Veja que aqui nós temos uma relação jurídica entre Magda, pessoa natural, e o Simão Escada, que também é pessoa natural, porém
empresário individual, aquele do 966 do Código Civil. A quantia de R$80 mil para reformar e ampliar seu estabelecimento empresarial. Conceito de estabelecimento empresarial, vocês também já conhecem, 1142 do Código Civil. Situado na cidade de São Paulo, lugar acordado para o pagamento. Em razão do parentesco consanguíneo entre as partes, Magda não exigiu de Simão, que é empresário individual, documento escrito que consubstanciasse promessa de pagamento em dinheiro a prazo. Confissão de dívida, bem como não há contrato escrito. Bem como não há contrato escrito é essencial para chegarmos à resposta e eu já vou explicar o porquê. Entretanto, o negócio jurídico pode ser comprovado por pessoas que podem atestar em juízo o emprego dos recursos providos por Magda a Simão Escada para aplicação em sua empresa. Em 20 de setembro de 2017, mesmo diante de todas as tentativas amigáveis da credora, inclusive a notificação extrajudicial, sabendo-se que na comarca de São Paulo existe mais de um juízo civil competente e que a dívida com os consectários legais. Consectários legais é juros e correção monetária. Até a data da propositura da ação atinge o valor de R$ 87.300, elabore a peça processual adequada. Queridos, pensem comigo. É de todo simples chegar à peça processual adequada e cabível nesse exemplo. Mas aqui existe um elemento importantíssimo que até nós vamos esmiuçar em outras aulas, mas eu já quero deixar claro. Toda vez que o enunciado lhe traz a possibilidade da cobrança de uma dívida, porque houve o inadimplemento da parte devedora, 3 caminhos podem ser possíveis. O melhor de todos eles é a ação de execução. Se o título for executivo e extrajudicial. Aí, portanto, tem que mencionar a existência de uma duplicata, nota promissória ou contrato escrito assinado por 2 testemunhas. Não é o caso. Não é o caso. Porque não há menção à existência de título executivo. Em segundo lugar, pode ser uma ação monitória. A ação monitória é um procedimento especial. Está previsto lá no artigo 700 do Código de Processo Civil. Mas para que seja ação monitória, há necessidade, ou é necessário, que haja um documento escrito, assinado pelo devedor, reconhecendo a existência de uma dívida, porém sem eficácia de título executivo. A ação monitória é o meio do caminho. Agora, se não há contrato escrito e a dívida, a existência da dívida, a obrigação de pagar do Simão Escada depende da produção de provas, e aqui no caso prova testemunhal, além de outros documentos, só tem uma única opção. O processo é de conhecimento. Aqui é uma ação, porque não há relação jurídica processual pré-estabelecida, e só pode ser uma ação de cobrança. Pode ser mais fácil que isso? Conta para mim. Então, olha lá. Etapas de análise do enunciado. Qual que é o direito material envolvido? Isso vai ser importante. Contrato de mútuo. Né? Contrato de mútuo é o contrato de empréstimo de coisas fungíveis, dinheiro. Porque se fosse contrato de empréstimo de coisas infungíveis, seria comodato. Então, contrato de mútuo, fundamento legal, está lá no artigo 586 do Código Civil. Reconhecimento de área no processo. É uma ação. Por que que eu sei que é uma ação? Porque não existem dados
sobre processos existentes. Como eu disse para vocês, não cabe execução, não tem título, não cabe ação monitória, não tem documento escrito. Peça cabível e fundamento legal, não tem erro. Petição inicial, lá do procedimento comum ordinário, artigo 318 do Código de Processo Civil, vamos seguir todos os requisitos da petição inicial lá do 319 e o nome iuris é ação de cobrança. É exatamente isso que é, uma ação de cobrança. Quer mais fácil que isso? Não tem. Vamos para mais um. Então vamos para mais um caso, exame 32 unificado da OAB, ocorrido em 2021. Aqui é o copia e cola do caderno de prova e a gente segue direto para a transcrição da peça já com as marcações que são necessárias para respondermos as 3 perguntas que faz com que a gente identifique corretamente a peça. Então olha lá. Bela Comodoro é empresária individual. De novo, aquela empresária pessoa natural lá do 966 do Código Civil. Aí ela é domiciliada em Nova Monte Verde, Mato Grosso, e tem vários imóveis em seu estabelecimento. Estabelecimento, outro conceito de direito empresarial. Alguns deles arrendados a terceiros, também empresários. Um desses arrendatários, e aí veja, traz uma sociedade empresária limitada. Paratininga Avícola Limitada, a Paratininga, é réu em ação de execução de título extrajudicial. E cita aqui o nome do título, Nota de Crédito Rural, que foi ajuizada pela Cooperativa de Crédito Vila Rica. Na ação de execução, cujo processo tramita na vara única da comarca de Aripuanã, foi realizada a penhora do imóvel arrendado de propriedade de Bela Comodoro. A sociedade executada. Olha que estranho. A Bela Comodoro arrenda. Arrendar é a mesma coisa que alugar um dos seus imóveis para uma sociedade empresária Paratininga. A sociedade empresária está sendo executada por uma cooperativa de crédito chamada Vila Rica. E aí, o imóvel, cuja propriedade é da Bela Comodoro, foi penhorado num processo de execução do qual ela não faz parte. Portanto, a Bela Comodoro é terceiro ou terceira estranha àquele processo. Parece-me clara esta interpretação, correto? O imóvel é situado na cidade de Coloniza, Mato Grosso. Bela Comodoro, tendo acesso ao auto de penhora e nele encontrando a descrição do seu imóvel, procura seu advogado para tomar as providências cabíveis para reverter a medida judicial de penhora. Como é que vai penhorar o imóvel dela se ela não está devendo nada para ninguém e sequer é parte naquele processo de execução? Informando que o contrato de arrendamento está averbado à margem de sua inscrição na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso e foi publicado no Diário Oficial daquele mesmo estado. Elabore a peça processual adequada. Você é advogado da Bela Comodoro. Queridos, ela é terceira, estranha ao processo de execução. Existe intervenção de terceiros no processo de execução? Não. Nós sabemos que não. Quando um terceiro é atingido por uma penhora, por uma constrição, em um processo que ele não fez parte, todos nós sabemos qual é o caminho a ser seguido. Não tem erro. Vamos responder as 3 perguntas juntas? A questão é, qual é o direito material envolvido? Arrendamento de imóvel, estabelecimento. É o famoso contrato de trespasse de estabelecimento
que nós vamos aprender no detalhe no nosso módulo 2, Teoria da Empresa. Mas para vocês já irem se acostumando, artigo 1144 do Código Civil prevê o contrato de 3 passos. Reconhecimento de área no processo. Eu sou advogado da Bela Comodoro, então eu só posso fazer uma ação. Ela não está no processo. Eu sou advogado dela. Eu sou advogado dela. Sua cliente foi prejudicada por um processo da qual não faz parte. Você precisa defender os interesses dela, mas ela é terceira. Aquilo que eu perguntei, o processo de execução admite o ingresso de terceiros? Não. Então eu sei que para estas situações existe um procedimento especial. Já vamos começar, a entender? Depois nós vamos fazer as marcações no tempo certo. Mas vai lá no artigo 674 do Código de Processo Civil e saiba, para nunca mais esquecer, que em situações como esta, a peça cabível é embargos de terceiro. É uma petição inicial de embargos de terceiro, que é um procedimento especial previsto no próprio Código de Processo Civil. Tem como errar? Não tem. Vamos para mais uma. Exame 38. Esse exame 38 foi realizado no ano de 2023, bastante recente. Como você sabe, também aqui copia e cola do caderno de provas disponibilizado aí no site da FGV, no site da OAB. Só jogar no Google que você consegue baixar todos os exames da OAB. Mas todos eles estão previstos, quer com a peça, fundamentos de peça e todas as questões, no nosso exclusivo e-book de legislação destacada. Se você não faz o curso Jovem Advogado, compre separadamente a legislação destacada, porque vai valer a pena. Faz toda a diferença no seu estudo. Então vamos lá. Anotando o que é de mais importante para acertarmos a peça aqui do exame 38. Então veja. Aqui temos uma sociedade empresária limitada. Barbalha, Materiais de Construção Limitada, é fornecedora habitual de porcelanato e materiais hidráulicos para a pousada Itatira Limitada. Então já anota aí uma dica de ouro que vai lhe acompanhar por todo o curso e especialmente no módulo de contratos empresariais. Se eu tenho sociedade empresária limitada, fornecendo, portanto, vendendo para outra sociedade empresária limitada, nunca se aplicará a esta relação jurídica contratual o Código de Defesa do Consumidor. Porque o conceito de contrato empresarial é exatamente aquele em que nos dois polos do contrato estão empresários ou sociedades empresárias. O empresário do 966 do Código Civil e as sociedades empresárias limitadas, anônimas ou quaisquer outras. Este sempre será um contrato empresarial. Não aplica o Código de Defesa do Consumidor em nenhuma hipótese. E aí continua falando que a aquisição de bens é paga mediante saque de duplicatas de compra e venda pela credora. Duplicata, título de crédito. Nós vamos aprender tudo sobre duplicata no módulo 4 do nosso curso. Em 12 de julho de 2020, a fornecedora sacou 2 duplicatas em face da sociedade empresária, ambas no valor de R$23 mil cada uma, com vencimento 12 de agosto e 12 de novembro, pagáveis na cidade de Fortaleza. Antes do vencimento, as duplicatas foram avalizadas em branco por Graça Oroz, sócia da sacada. Vejam, tudo isso nós vamos aprender no módulo de títulos de crédito. Aval é uma garantia cambiária própria dos títulos de crédito. Significa dizer que se a duplicata foi avalizada,
o pagamento da duplicata foi garantido pela Graça Oroz, que é avalista. E aí fala que a dívida não foi honrada nos respectivos vencimentos. Fato, então, inédito nas relações. E aí vai trazendo informações de que o João Tarrafas, que é administrador da Barbalha, que é a fornecedora e quem emitiu as duplicatas, após contatos com administradores da outra sociedade, portanto, da outra empresa, não conseguiu receber. Restou infrutífera a cobrança extrajudicial. E não houve sequer proposta de parcelamento ou acordo moratório. O que é um acordo moratório? Um acordo para que se prolongue o prazo de pagamento. E aí fala, olha, veja que o enunciado sempre deixa de modo muito claro para quem você está advogando. Você, contratado como advogado pela credora para defender seus direitos e obter pela via judicial o pagamento do crédito, aí traz uma série de informações, né? E ao final, eu sempre digo assim, com carinho, mas eu falo, a OAB joga na sua cara o que ela quer e elimina, eventualmente, outras possibilidades. Olha a última frase do enunciado. Elabore a peça processual adequada a fim de obter a satisfação do crédito do seu cliente pelo procedimento mais célere. Qual é o procedimento mais célere? Se eu tenho uma dívida que não foi honrada, instrumentalizada por um título de crédito. E lá na nossa aula 1, nós demos uma olhada no artigo 784 do CPC. Nós sabemos quais são os títulos executivos extrajudiciais e sabemos que a duplicata, por ser título de crédito, está lá. Existe aqui a informação acerca de outro processo? Não. Todo o enunciado traduz, revela uma relação jurídica de direito empresarial. Compra e venda mercantil, fornecimento de produtos entre duas empresas. Contratos empresariais, instrumentalizado por título de crédito. Dá para errar essa peça? Seja sincero comigo. Dá para errar essa peça? É por isso que direito empresarial é a mais fácil. Não tem erro. É uma ação de execução de título executivo extrajudicial para pagamento de quantia certa, porque eu sei exatamente qual é o valor devido. São 2 duplicatas de R$23 mil. A duplicata é um título certo, líquido e exigível. Exigível porque já venceu. Então, olha lá. Direito material envolvido, tanto a compra e venda empresarial, mas, acima de tudo, título de crédito. Duplicata, tem a lei da duplicata, é a lei 5474 de 68. Reconhecimento de área do processo, tudo aquilo que eu falei, é uma ação. Eu tenho um título executivo extrajudicial. Eu estou dentro do processo de execução. Até porque a última frase fala que eu devo adotar o caminho mais célere. Qual é a peça cabível e o fundamento legal? Sem erro de errar. Sem chance de errar. Petição inicial, ação de execução de título extrajudicial por quantia certa. E os fundamentos, Thiago? 783 e 786 do CPC. Abre o seu Vademecum. Você está com o seu Vademecum assistindo essa aula e faz já essa análise, mas depois, no tempo certo, nós vamos fazer todas as marcações. E aí nós vamos para o último exemplo prático. E eu tenho certeza que com esses 4 exemplos você já é um expert na análise do enunciado e no acertamento da peça cabível e do seu nome iuris e fundamento legal. E esse é o último exame, 43, 2025. Acabou de acontecer. E se você está assistindo o curso da ESDN porque está no edital de repescagem, você
certamente errou essa peça, ou não tirou pelo menos a nota total para fazer a prova. Mas vem comigo. Aqui, como todos os demais, copia e cola, e aqui, logo na sequência, nós vamos fazer a análise. Miguelinho Cortês propôs ação pelo procedimento comum. Miguelinho Cortês, pessoa natural, mas é em face da Itacuruba Papel e Celulose S.A., sociedade empresária do tipo sociedade por ações, sociedade anônima. Qual era o objeto da ação? Para o recebimento de verbas rescisórias decorrentes da extinção injustificada por parte desta do contrato de representação comercial autônoma. Por que está grifado? Por que está grifado? Porque contrato de representação comercial autônoma, nós vamos aprender módulo 6, contratos empresariais, já é o fundamento de direito material. É a lei que eu vou ter que conhecer ou analisar para qualquer que seja a solução adequada deste problema. E aí vamos direto ao ponto. Não preciso ler aqui com vocês o problema inteiro. Veja, conta mais uma série de histórias que serão necessárias, narra uma série de fatos que serão necessários para a elaboração da peça, mas eu vou direto ao ponto. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Sentença, decisão judicial. E lá ao final, aonde também está grifado, diz o seguinte: a sentença foi publicada, não possui omissão, obscuridade ou contradição, além de não ter havido preclusão para as partes. Na qualidade de advogado de Miguelinho Cortês, elabora a peça processual adequada para a defesa dos interesses de seu cliente. Dá para errar a peça cabível? Vamos fazer mais essa reflexão? Eu e você, o seu professor tutor que está à sua disposição, você que está chegando agora e me deu a honra de escolher o direito empresarial para a segunda fase da OAB. Deu a honra para a ESDN, porque a gente sempre fala que empresarial é mais fácil. Eis a prova. Dá para errar que aqui é um recurso, e o recurso é o recurso de apelação, porque é um recurso em face de uma sentença de mérito. Não dá para errar. Não dá para errar. Então, as 3 perguntas e respostas de ouro para acertar a peça e todos os fundamentos dela estão aqui. O direito material envolvido é claríssimo. Contrato de representação comercial autônoma. Nós vamos falar dele no módulo 6. Lei 4886 de 65. Reconhecimento de área no processo. Se é advogado do cara que foi prejudicado por uma sentença. A informação sobre sentença só pode ser recurso. Qual é o recurso da sentença? Apelação. Fundamento legal, artigo 1009 do CPC. Quer mais fácil que isso? Não tem. E eu espero você para a próxima aula, cenas do próximo capítulo. Na aula 4 falaremos de procedimento comum ordinário e desvendaremos tudo o que você precisa saber para uma petição inicial bem feita. Fica com a gente.